Olá, está começando mais um episódio do podcast do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Meu nome é Irineu Neto, eu sou apresentador do podcast, junto com nossa anfitriã, a Lorraine Mendes. Olá, gente, prazer estar aqui e seja muito bem-vindo, nosso convidado. No episódio de hoje, a gente conversa com o cineasta Daniel Nolasco, diretor do filme Apenas Coisas Boas, que estreou ontem na Mostra Competitiva Brasileira aqui no Olhar de Cinema. Obrigado por aceitar o convite e conversar com a gente um pouquinho, Daniel. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre filme, sobre cinema e tudo mais. Eu queria começar com uma pergunta, assim, muito simples, mas porque eu achei o título do teu filme muito legal. E eu queria te perguntar como que você chegou a ele, né? Apenas Coisas Boas. Ele é um título que surgiu fácil ou você descobriu ele à medida que trabalhava com o filme? Não, surgiu fácil, porque o título é assim, ou ele vem fácil, ou ele vai vir depois de muito trabalho, né? Muito curioso, assim, às vezes o título só vem e às vezes é um processo, assim. Mas tem a ver, né, o título com o filme, porque é um título irônico, né? Como dá para imaginar que seja, né? Um título irônico. Então, assim, na primeira ideia, assim, já tinha vindo o título. E o filme passou ontem, a primeira recepção, os comentários das pessoas, assim, tá sendo bem legal, ver o que tá todo mundo dizendo e tal. Você conseguiu acompanhar a sessão também? Você estava presente ou... Não estava, eu vim na sessão, né, a gente fez a apresentação, eu fiquei, né, durante a sessão, porque é sempre bom, assim, né? É a primeira vez que o filme está sendo exibido no Brasil, né? Então, né, e eu acho que quando a gente exibe o filme brasileiro aqui no Brasil, acho que é uma outra relação, né? Porque o público tem várias coisas, né? Que eu acho que dialoga mais com o público brasileiro. Acho que é uma outra forma de, né? Do espectador, né? Ver o filme. Então eu acompanhei, foi bastante interessante a sessão. Você fica ligado no público enquanto assiste, assim, ou não? Em reações, ou... Eu ia perguntar isso mesmo, super curiosa pra saber. Não, até que em reações é mais reações tipo risada ou algum outro comentário, né? Assim, é recorrente em alguns filmes que eu faço, algumas pessoas saírem da sala de cinema, né? Então foi assim, a pessoa saiu nessa cena, não, então ela saiu por causa disso, né? É mais complicado quando a pessoa sai num momento aleatório. Mas por que a pessoa está saindo? Será que ela só não gostou? Será que Dá vontade só de falar, aí, o que foi? qual é? Então, é mais... Eu fiz um curta um tempo atrás chamado Senhor Raposo, que tinha... foi o filme que eu acompanhei as sessões que mais as pessoas saíram, né, do cinema, né? E era sempre em dois momentos, assim, muito específicos, assim, do filme, né? E então eu acho que é interessante assim, né, a gente fazer o filme, né, entender algumas provocações que a gente está colocando e como que, né, é, o público vai reagir, né? Então eu costumo acompanhar mais dessa forma. E falando em curtas, assim, como que você acha que os teus outros trabalhos, os teus outros curtas te prepararam também para esse projeto agora, assim, em termos de trajetória? Eu acho que todo projeto que a gente faz é um aprendizado, né? A gente aprende muito, né? Fazendo, a gente aprende muito quando a gente erra, né? O fracasso, eu acho que é um ótimo aprendizado, assim, né? Os erros, né? A gente aprende muito com os erros, né? Você lembra alguns que te marcaram bastante, assim, que você falou, isso aqui... De fracasso? É... Não, tem um filme que eu fiz que foi um divisor, assim, que é um filme que eu detesto, né? Mas é engraçado que eu conheço muita gente que gosta. Agora você tem que falar. Não, é o Netuno, assim. O Netuno, o que acontece? O Netuno, ele foi um curta que eu filmei, acho que em 2015, e foi lançado em 2016, se eu não estiver enganado, assim, né? Foi no momento que eu estava começando a pensar em fazer a transição para o longa-metragem. E aí, eu já na época já tinha o meu projeto, meu primeiro filme ficção, que era o Vento Seco. E aí o Netuno, eu fui fazer ele como uma preparação, né? Testar algumas coisas, até em sentidos estéticos, narrativos. Era um filme que a gente gravou em Catalão, foi o meu primeiro filme de ficção que eu gravei na cidade de Catalão, que é a cidade onde a gente iria gravar o Vento Seco. Depois, então tinha isso, era um monte de experimentações, assim, né?
E quando você vai fazer as coisas pela primeira vez, você tem muito conceitos, né? É muito engraçado isso, né? E aí eu achava muitas coisas e esses meus conceitos foram caindo, né? Durante a realização, né? E aí quando o filme acabou, eu olhei pro filme e pensei, não, não é isso. A coisa é mais. Mas quando né? você acabou de filmar ou quando você terminou, finalizou mesmo? Não, depois que finalizou. Quando a gente terminou a filmagem, assim, foi muito bom o processo de filmagem, assim, foi muito bom entender como que a gente conseguiria filmar lá em catalão, como a gente conseguiria pessoas da cidade que ajudariam a realizar o filme, né? Todas essas questões, porque catalão é uma cidade que ela não tem tradição quase nenhuma de produção cinematográfica, assim, né? Tem muita pouca Explica onde coisa. fica Catalão pra quem Ah. tá assistindo. Catalão é uma cidade do sudeste de Goiás, né? Fica divisa com o Triângulo Mineiro e é uma cidade eu acho que hoje tem, no último censo, acho que a cidade está com 112, 114 mil habitantes, assim. Para Goiás é uma cidade de médio, pequeno porte, né? E é a minha cidade também, né? Então tem essas questões. E é uma cidade também que, onde ela está localizada, ela está longe de centro urbano. O centro urbano mais próximo é Uberlândia, que é uma cidade de Minas que tem 600, 700 mil habitantes. Goiânia fica a 350 quilômetros, Brasília fica a 360 quilômetros, então é uma cidade isolada, assim. É interior do interior, né? Nossa. Que a gente costuma falar. Então tem isso. E aí, quando a gente terminou O Vento Seco, né, ficou pronto o filme, eu pensei, não, gente, não é esse caminho, assim. Caramba. Quando você começou a trabalhar com apenas coisas boas, óbvio que a escolha foi, imagino, proposital, você quis filmar em catalão, e justamente o que eu queria te perguntar você resolveu contar uma história de amor queer num estado que é famoso por ser, assim, o sertanejo raiz, assim, que é marcado pela cultura do agricultor, do cowboy. Como que esse cenário te influenciou e influencia a tua obra, no caso do filme? Então, eu acho que é meio incontornável, né? Ser lá, porque eu nasci lá. Eu basicamente, né, morei lá até os meus 27 anos, que foi quando eu saí de lá e mudei pro Rio de Janeiro para poder fazer faculdade de cinema. Então, basicamente, toda a minha formação foi em catalão, né? Nesse interior de Goiás. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, já tinha 27 anos, já estava, né, na vida adulta, né? Já tinha vários conceitos formados, né? Já tinha destruído vários conceitos também que eu tinha, então todo o meu período de formação foi lá, então foi muito marcante para mim. Mas o que é engraçado é que eu só comecei a perceber Goiás quando eu saí, sim. Que perspectiva daí? Depois, né? E assim, e perceber também como as pessoas do Sudeste, no caso do Rio de Janeiro, tinham uma visão muito torta de Goiás, assim. Porque a gente, né, é um estado conservador, né? O Ronaldo Caiado, governador já pelo segundo mandato, né? A cidade do agro, do agroboy, do agronejo, do sertanejo, né? A gente sabe como todos esses conceitos são conceitos ligados, né, ao conservadorismo e tudo, né, à heterossexualidade. Mas também tem uma outra vivência lá em Goiás, né? E eu percebi que as pessoas de fora de Goiás que não conheciam o estado meio que ignoravam isso, assim, é como eles olhavam para lá e pensavam como se não houvesse a possibilidade de uma outra existência que não fosse essa existência do agro, né? Essa existência, né, do Goiás que a Globo adora reproduzir, né? Sempre que a Globo vai para Goiás, é sempre essa mesma reprodução, né? O estereótipo televisivo que tem. E aí eu comecei a pensar, né, falar dessas vivências queer, porque eu fui uma pessoa queer que viveu lá, né, nos filmes, assim. E aí o Vento Seco se passa lá também, tem essa mesma perspectiva. E o Apenas Coisas Boas também.
Uma diferença do Apenas Coisas Boas é porque a gente também filmou em Goiânia, né? E a gente filmou a Goiânia também sob uma perspectiva que é muito pouco vista, né? Porque Goiânia é uma metrópole, Goiânia tem uma cidade de mais de 1,5 milhão de habitantes, é o quinto maior centro urbano do país, né? E é uma cidade verticalizada, né? Uma cidade bastante contemporânea, né, nesse sentido da arquitetura, né, e também a gente trouxe um pouco para o filme também, porque também até essa visão mais cosmopolita, né, que teria sobre Goiás também é algo que foge um pouco das representações sobre Goiás. Bem legal. Bacana. Bom, eu já ouvi comparações, pessoas que assistiram a Apenas Coisas Boas, comparando você ao David Lynch. E eu queria te perguntar um pouco das influências Tem um cineasta que eu admiro muito, que é o Todd Haynes, que também trabalha com essa ideia do amor queer, do mundo queer e também do melodrama, né? Quais são suas referências e quais são os cineastas que você curte e que você acha que te influenciaram de alguma forma? Não, eu acho que dos cineastas, assim, eu acho que talvez o que mais me influencia, eu acho que esteja mais presente no Apenas Coisas Boas é o Fassbinder, né? O Fassbinder trabalha com um universo imagético, assim, que eu admiro muito e que sempre está meio que presente, né? Tem até um filme dele que acho que é Fox e Seus Amigos em inglês, eu acho que em português é O Direito do Mais Forte à Liberdade, que eu acho que é o título em português, se eu não estiver enganado, que tem uma similaridade em alguns momentos com Apenas Coisas Boas, né? Porque a história no filme do Fassbinder é a história de um relacionamento em que um se apaixona e o outro não, e se torna uma relação tóxica, né? Então é como, na verdade, esse relacionamento, esse amor pode consumir a pessoa, né? E tem, de certa forma, alguma dessa ideia presente nas Apenas Coisas Boas, né? Um outro cineasta que foi um outro filme, na verdade, que foi muito importante pro Apenas Coisas Boas, é um filme da pornochanchada brasileira, chamado Gisele, né? Que é estrelado pelo Carlos Moss, né? A figura do Carlos Moss como ator, como performance, era uma figura muito importante para algumas construções dentro do Apenas Coisas Boas, e o Gisele também tinha algumas referências relacionadas à arte, assim. Porque o Gisele também é um filme que tem uma parte que se passa no campo e uma parte que se passa no Rio de Janeiro, na cidade, né? Ele tem essa parte rural e essa parte urbana, assim, dentro de uma outra lógica, mas dentro desses dois universos, que é algo que também acontece no Apenas Coisas Boas. Que legal. E como é que você vê o momento do cinema queer brasileiro, né? A gente vive uma onda aí de também ter filmes de sucesso, enfim, mas a gente sabe que não é sempre uma regra, enfim, e queria entender qual que é a tua visão, né? Você sendo um cineasta que gosta de seguir essa linha também. Então, a gente teve o Homem com H agora, né, que foi um grande sucesso de bilheteria, né? Então, assim, eu acho que antes de Temer, eu acho que o cinema queer brasileiro estava se fortalecendo muito forte, assim, né? Porque eu acho que tinha uma política da Ancine de descentralização e de aumentar, né, a pluralidade de pessoas que dirigem filmes, produzem e roteirizam, que estava funcionando muito, assim, né, dentro do governo da Dilma. Eu sou um cineasta que, de certa forma, conseguiu fazer o primeiro filme exatamente por causa disso, né? Porque o Vento Seco, que é o meu primeiro longa de ficção, a gente conseguiu o financiamento pelo Prodecine 5, que é uma linha que não existe mais, o Temer acabou com essa linha, que era focado justamente para a pesquisa de linguagem, que é onde está o cinema queer, e para a descentralização fora do eixo Rio de São Paulo, que é onde, né, eu estou. Então, foi isso que possibilitou, né, a gente fazer um primeiro filme. Então é isso. No momento atual, eu acho que a gente está voltando essa coisa da centralização da produção, assim. E eu acho que, né, o cinema queer é um cinema diverso, né?
Você tem que ter diferentes pessoas dirigindo e produzindo os filmes, né? Então eu acho que cada vez mais os cineastas, né? E as cineastas que trabalham com cinema queer estão tendo mais dificuldade de financiamento dos filmes e dos projetos, assim. Então eu acho que a gente está nesse período de transição, assim. Todo ano que começa, parece que é um ano que surge com uma promessa que agora vai. E não se concretiza, assim, né? Eu acho que já tem uns 2 anos, pelo menos, que eu tenho essa sensação. Não, agora vai. E aí não muda, né? Continua a mesma, assim. Mas assim, né? Para além disso, né? E para além do sucesso do Homem com H, acho que a gente tem E assim, eu acho que é uma coisa meio histórica, assim, né? O cinema LGBT, o cinema queer brasileiro sempre foi um cinema de destaque, assim. Sim. Até por essa questão da diversidade de produção, né? A gente tem um Homem com H, a gente tem, né, o Salomé, do André Antônio, que inclusive passou aqui no festival. A gente tem o pessoal da Arnaca Filmes também, né? Tem o pessoal do Surto e Deslumbramento. Então a gente tem uma diversidade, assim, todos eles, e basicamente todas essas pessoas moram em lugares diferentes do Brasil, né? Então acho que tem acho que consegue explicar um pouco essa diversidade da produção queer brasileira. Mas eu acho que do ponto de vista de produção e de financiamento, eu acho que a gente vive num impasse. O financiamento foi o aspecto mais difícil da produção de Apenas Coisas Boas? Sempre, né? Sempre é. Né? E se eu te perguntasse qual foi a segunda coisa mais difícil, além do financiamento? Não, eu falo assim, gente, se a gente tendo dinheiro, a gente não tem uma segunda coisa difícil. Tipo, só Esse é um resolve bom as coisas. A gente conceito. resolve, né? E tudo assim. Aí Não, é mas- apenas coisas boas depois. Desculpa, eu não é. podia perder essa piada ruim. Essa coisa. Não, uma coisa que foi assim, complexo pra gente foi a logística de produção, né? Porque o filme ele é dividido em 2 momentos, que é, né, essa parte rural e a parte urbana, em que todo o elenco muda, né? A gente não tem. Então, basicamente, a gente teve que montar quase que 2 produções, né? Era cidades diferentes, o elenco era formado por pessoas diferentes. Então, entender um pouco essa logística e fazer essa logística funcionar foi um desafio, assim. Você acha que faz sentido incluir o Apenas Coisas Boas, ou mesmo a tua cinematografia toda, na discussão sobre novos tipos de masculinidade, assim? Esse eu acho que é um assunto que eu acho interessante, porque o filme parece quebrar, mexer com padrões, né? Você tem o motociclista, você tem o vaqueiro, e que são os clichês da masculinidade, assim. E ao mesmo tempo o filme desafia os clichês e oferece outras possibilidades, outras narrativas de masculinidade. Você acha que faz sentido pro filme também? Não faz. Eu acho que sobre essa perspectiva faz. O que eu acho é que eu acho que não seja novos tipos de masculinidade. Eu acho que são, porque eu acho que assim, né, Tipo, novas pro mainstream, né? Que eles sempre existiram, mas... eu acho que esses questionamentos acho que existe há bastante tempo sobre essas masculinidades, né? Principalmente se for pegar, né, a história do cinema queer, né, e a história da arte queer no geral, né, sempre existe esse tensionamento e essa ressignificação desses símbolos da masculinidade, né? Se a gente for fazer um recorte assim, muito específico, né, sobre a questão da arte queer e a questão de padrões de comportamento mesmo, né, dentro do homoerotismo gay, a gente pode pegar o leather, né? O leather é uma subcultura que nasceu ali final dos anos 60, início dos anos 70, que tinha como pressuposto pegar esses símbolos de masculinidade, né, da heterossexualidade quase que utópica e ressignificar isso como um objeto homoerótico, né? Então eu acho que esse questionamento, esse tensionamento, eu acho que a cultura queer, né, e a cultura LGBT, eu acho que faz já bastante tempo, né? Eu acho que o que aconteceu agora, eu acho que se conceituou melhor. Isso, eu acho que se tornou mais palpável, as pessoas reconhecem mais que quando você, né, bota um cowboy e um motoqueiro se pegando
no meio do campo de uma cidadezinha do centro-oeste brasileiro, você está questionando esses padrões de masculinidade, né? Então, eu acho que o que a gente tem hoje, eu acho que é uma melhor conceitualização dessas questões. E os clichês também não estão mais funcionando, né? O clichê do homem com todas as mudanças que estão acontecendo. Então, legal. Vira até uma... eu acho que se a gente for fazer um filme que tem essa representação, né, desse ideário masculino, vira uma sátira, né? É verdade. Legal, legal. E como é que foi o teu processo de casting, de construção dos próprios personagens? Porque é um lugar de muita intimidade também nesse tipo de filme, né? Então eu queria saber como que geralmente você faz para ter essa sensibilidade, assim, nesse processo. Então, o casting, o elenco, normalmente eu trabalho com um produtor de elenco chamado Cássio Pires, que é lá de Goiás. A gente já tem uma parceria de algum tempo, assim. Ele que sempre está me ajudando, assim, a formar o elenco. Eu tenho uma mania que eu acho que eu tenho que abandonar, que é quando eu vou escrever o roteiro, eu penso no ator para poder interpretar Olha o personagem, assim, né? E constantemente eu sou frustrado com isso, porque aí eu vou falar com a pessoa que eu pensei e a pessoa fala assim, não estou interessado, ou tem algum problema. Normalmente sempre tem problemas financeiros, né? Porque, né, tem a questão do cachê que às vezes, né, a gente tem algumas limitações, assim. Então eu tenho esse processo, assim, mas é porque eu acho mais fácil imaginar a pessoa, né? A partir daquele ator. A partir daquele ator, imaginar o personagem. Então dá um pouco nisso, assim, né? E é isso, pro Apenas Coisas Boas, né? A gente tem o personagem do Antônio, que ele tem uma versão jovem, uma versão mais velha, né? E quando eu fui fazer o Vento Seco, eu tive que mudar a idade do personagem principal. Originalmente no roteiro, o personagem tinha 60 e poucos anos e a gente não encontrou um ator com essa idade que aceitasse fazer a cena de sexo do filme. E aí eu percebi lá, e assim, a gente conversou com muita gente. Muita gente, assim. E inclusive no Vento Seco a gente tinha um orçamento, né? Cheio, assim, um orçamento que dava pra gente fazer. Então, é isso também, não era nem uma questão de negociar o cachê, era uma questão mesmo de não querer fazer, Sim, né? Aquele tipo de contexto. performance, né? Aquele tipo de cena, assim. Sim. E eu comecei a perceber que isso era uma questão, assim, para atores nessa faixa etária, né? E aí o que aconteceu? No Apenas Coisas Boas, eu criei quase um subterfúgio para isso não acontecer. Eu não consegui abaixar a idade do personagem, né? Porque é uma coisa que eu sempre reflito quando eu penso no Vento Seco, como seria o filme se aquele personagem tivesse 20 anos a mais, assim. Olha só. É sempre uma coisa que eu penso ao assistir o filme, assim, ainda não me saiu da ideia que o Sandro teria que ter 60 anos, assim. Apesar que eu acho, né, o Leandro fez um trabalho excepcional, assim, né, o filme funciona do jeito que ele tá, não é uma questão do resultado, mas é mais essa projeção de como eu imaginei inicialmente, né. E aí no Apenas Coisas Boas tem essa questão da passagem do tempo, então não tinha como abaixar a idade do personagem, né. E como eu sabia que era um problema pro casting, a gente começou com esse personagem, né. E aí a gente encontrou o Fernando, aí o Fernando, né, eu tentei procurar um ator mais novo, que fosse próximo fisicamente do Fernando e tivesse alguns encontros, assim, né, os dois são do Rio de Janeiro, né, então tivesse uma vivência próxima, que para mim eu achava que ia ajudar a ser a mesma pessoa, assim, né, e depois a gente encontrou o personagem do Marcelo também, né, nesse encontro. Então, é um pouco assim que deu o processo do Apenas Coisas Boas. Eu queria te perguntar, qual é o papel de um festival como Olhar de Cinema na trajetória do filme? Assim, você falou que foi a primeira sessão dele no Brasil foi aqui, você passou por outros festivais também. Qual é a influência que os festivais exercem aí na vida comercial do filme, digamos assim, né, para ajudar a chegar ao público? Então, define muita coisa, né? Dependendo do tipo de filme que você faz, se é um filme como Apenas Coisas Boas,
define muito mais, assim, né? Porque é isso, né? É um filme queer, classificação indicativa 18 anos, goiano, né? Isso tudo vai dificultando a entrada em circuitos e janelas de exibição, né? Isso tudo. Mas aí se você tem, o filme foi selecionado no festival tal, né? Não, peraí. Então, isso sempre ajuda, assim, porque é isso, né? De certa forma, as plataformas, né, de streaming e até mesmo as salas de exibição, eles levam muito em conta a carreira do filme nos festivais, né, e do nome dos profissionais envolvidos para decidir se, né, eles licenciam ou exibem ou não o filme, né. Então tem essas questões. Ontem mesmo, né, a gente saiu a sessão a, a menina lá do grupo Estação lá do Rio veio falar comigo, falando que tinha interesse de, quando o filme estrear, exibir na sala de estação. Vai ser a primeira vez, se acontecer de fato, que um filme meu é exibido dentro das salas do Estação lá do Rio, porque o Vento Seco eles não quiseram exibir, né? O Vento Seco entrou na época no que era o Itaú, né? Agora o Cine System, né? Então é isso, né? Foi no Olhar de Cinema, então tem Uma chancela, né? essa chancela, né? E também esse primeiro contato, às vezes, que os exibidores, né? Os streamers, no geral, têm com os filmes. Sim, e você também tá com pitch aqui, né? Com um projeto novo. Conta um pouquinho, então, dos próximo projeto. Não, eu fiz um pitch ontem, já do Pequenas Tragédias, que é um filme que se passa em Catalão. Tem uma relação forte, né? Eu não consigo abandonar a cidade. Eu falei que o Pequenas Tragédias é o último filme que eu faço em Catalão. Aí Mas ele é um híbrido, né? Ele é uma mistura de documentário e ficção, que é na verdade, sobre a cidade, né? E ele tem uma proposta de discutir um pouco a homofobia estrutural, né? Sendo bem claro que existe uma cidade como Catalão, né? Uma cidade goiana, do interior, onde tem essa cultura sertaneja muito forte. E ele vai fazer isso contando a história de 5 personagens, né? Que são pessoas reais que moraram ou moram ainda em Catalão e que sofreram algum tipo de violência LGBTfóbica, né? Então essa é um pouco a proposta do Pequenas Tragédias. Maravilha, eu queria muito te agradecer por estar aqui com a gente, Daniel. Te agradecer por escolher também a gente para ser a casa aí, né, de recepção do teu filme e deixar as portas abertas para você voltar todos os anos. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Obrigado, Daniel. Bom, este episódio do podcast do Olhar de Cinema fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais do festival e até a próxima.